Falando então agora sobre a forma carnal, que já é o quinto item do nosso capítulo. Diz ele novamente assim como o ovo necessita do calor da ave, a semente do poder fecundante do solo, o espírito necessita do corpo materno, necessita da organização genésica feminina, onde, segundo as leis da reencarnação, ocorrem em alguns dias todas as ocorrências da sua evolução nos reinos inferiores da natureza. É a filogenia. Então vamos recordar. Houve a fecundação, formou-se a célula-ovo. Essa célula-ovo, então nós estamos começando a vida como seres unicelulares. Então nós estamos começando lá do passado, das amebas, dos protozoários em geral, das bactérias. Somos unicelulares. Mas essas células, elas vão se reproduzir em progressão geométrica. Elas vão se transformar em 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí afora. Só que nesta reprodução, esta forma vai se reorganizando e ela vai passando rapidamente, como um trailer cinematográfico, pelas inúmeras e diversas formas que partiram da simplicidade para a complexidade. Então, em poucos dias da embriogênese, nós partimos no ser unicelular para uma transição de embrião para feto com 60 dias, em que já temos o aspecto humano. Porém, se observarmos o embrião muito jovem, nós não vamos distingui-lo se observarmos o embrião de um peixe, ou de um anfíbio, ou de um réptil, ou de uma ave, ou mesmo de um mamífero. Determinados períodos da evolução, nós compararmos o embrião humano com o embrião de peixe, não necessariamente com os mesmos dias de evolução, cada um tem seu tempo de evolução. Mas nós compararmos pela semelhança de formas, nós não vamos saber distinguir o embrião humano do embrião de peixe em determinada fase do desenvolvimento. E assim sucessivamente, até que chegue num ponto que ele vai se assemelhando a uma forma humana progressivamente. Mas ele passou necessariamente pelas formas inferiores como um trailer. E isto é a recapitulação filogenética, ou seja, passou pelas espécies inferiores até chegar na espécie humana. Filogenia é exatamente isso. É a passagem evolutiva por todas as espécies inferiores, das mais simples às mais complexas. Então, o que é filogenia? É a história da evolução das espécies, desde as mais simples às mais complexas. E a ontogenia? Não, esta é a evolução do ser, porém, da fecundação à reprodução. Então, em cada formação de corpo é uma ontogênese. Na formação dos diversos corpos ao longo de milhões de anos é a filogênese, filogenia. Então, da célula-ovo ao corpo. A célula-ovo, a fecundação, o desenvolvimento, a formação progressiva do embrião, até chegar ao início da forma humana, como a gente está vendo, já o feto e já em condições de nascimento. Esse grande fotógrafo sueco chamado Lennart Nilsson, ele publicou um livro muito interessante sobre o nascimento da criança, fazendo todas essas fotos. Ele fez várias fotos intrauterina com câmera especial, para poder registrar toda a embriogênese do ser humano. Então é interessante explicar que no período embrionário, ou seja, a embriogenia, vai até 60 dias. Depois de 60 dias já passa a ser chamado de feto. Então o embrião até 60 dias, feto após 60 dias. Na fecundação, nós sabemos que ocorre a união dos gametas, ou seja, o gameta feminino, que é o óvulo, e o masculino, que é o espermatozoide, para formar a célula-ovo. Neste momento, ocorre uma fusão do material genético paterno e materno na formação deste novo ser. O espírito reencarnante é ligado, normalmente nesse instante, da fecundação.
E a multiplicação celular, ou seja, a embriogênese, ela recebe a influência da ação mental. Ação mental como? Na distribuição espacial das unidades celulares, nos chamados moldes ocultos da mente. E isso é muito interessante, porque é uma questão extremamente intrigante hoje para os embriologistas, para os estudiosos, né, da ontogenia dos seres, que eles não compreendem bem como que uma célula produz um corpo extremamente complexo. No caso nosso de corpo humano, nós temos algumas trilhões de células. Então eles não compreendem como que uma célula vai se reproduzindo e elas, de uma forma bastante inteligente, parece que elas já sabem para onde elas vão se dirigir, como que elas vão se ligar, que progressivamente possam constituir todos os órgãos, aparelhos e sistemas da economia orgânica. Então, eles têm uma dificuldade muito grande em como, estou dizendo, os biólogos de formação materialista, é claro que as células têm o seu automatismo, né? As células têm o seu princípio inteligente rudimentar, mas é preciso que por trás disso exista um modelo mental que está ali ligado através do perispírito, para que essas células possam criar a estruturação espacial, né, necessária, e que nessa estrutura elas possam ir formando progressivamente os vários tecidos, a colocação das células em vários pontos. Isso é um campo que a ciência ainda vai ter que pesquisar muito, que é das células-tronco, porque nós sabemos que as células iniciais do embrião são células-tronco totipotentes, né? Elas são capazes de gerar qualquer tipo de órgão, elas têm essas mensagens nelas. Mas elas, se nós descobrirmos a célula-tronco que forma o fígado, por exemplo, vamos criar uma situação hipotética, né? Em laboratório, não adianta nós colocarmos a célula-tronco num meio de cultura próprio, que ela não vai saber formar a forma total do fígado. É preciso que se estruture um arcabouço de fígado, vamos dizer, com um material biológico degradável, um colágeno, alguma coisa assim, um esqueleto próprio, para que a célula possa crescer naquela estrutura e aos poucos ir formando órgão. Porque ela não vai saber, entre aspas, como que ela vai ocupar este ou aquele espaço, porque ela está sem o modelo, né? Ela precisa do modelo. Esse modelo no futuro pode ser até que consigam, em laboratório, descobrir qual célula que faz qual órgão e com ela estimulada devidamente num determinado tipo de estrutura, de esqueleto próprio do órgão, ela crescer e produzir aquele órgão. Mas ainda tem muito caminho pela frente de pesquisa laboratorial para chegar nisso, né? De qualquer forma, existe uma ação mental na distribuição espacial, coisa que a ciência humana ainda não compreende, porque a ciência humana não sabe da existência do corpo espiritual e não compreende ainda como que o mecanismo da geração do corpo vai se processar. Então, nós vamos aguardar que no futuro próximo essas coisas comecem a ser devidamente esclarecidas, né? O corpo físico, então, passa a representar o novo veículo do espírito. Evoluirá depois do berço, após o nascimento, né? E persistirá depois do túmulo, quer dizer, depois da desencarnação, no mundo espiritual. Está dizendo o quê? Que quando nós desencarnamos, nós nos apresentamos no plano espiritual com a forma da última encarnação que tivemos. Nós seremos reconhecidos pela forma da última encarnação. Eventualmente, isso pode até ser um pouco diferente, mas na prática, assim, dentro do geral, daquilo que é habitual, nós nos apresentamos com a forma da última encarnação. Vamos recordar aqui o processo da fecundação, que é muito interessante para a gente localizar, né, essa complexidade do processo da reprodução e da ontogênese. Saiu do ovário, o óvulo foi captado pela trompa.
penetrou na trompa, no terço externo. E ele vai caminhando pela trompa, mas encontra um grupo grande de espermatozoides que vem em sua direção. Esses cercam avidamente o óvulo e, por um estímulo químico especial, o óvulo vai aceitar só um deles para penetrá-lo, para fecundá-lo. E eles lutam, todos eles, mas um consegue penetrar. E esse que penetrou deixa a cauda de fora, fica só o núcleo. Esse núcleozinho dele vai fundir-se com outro núcleo que está lá, que é o feminino, formando a primeira célula, que se divide em duas, e assim sucessivamente continua o trajeto pela trompa, formando a chamada mórula, que é um grupo grande de células, e ele vai rolando até chegar na cavidade uterina. Ao chegar na mucosa uterina, é que ele vai passar pelo processo da nidação, ou seja, vai penetrar na mucosa uterina e criar ali toda a circulação sanguínea própria para desenvolver a placenta e os recursos necessários ao desenvolvimento do corpo. Então, este é o processo da fecundação, revisto até o ponto da nidação. Esse tempo entre o óvulo ser fecundado no terço externo da trompa e chegar até a cavidade uterina e prender-se à mucosa uterina pelo processo da nidação, demora em média 5 dias. É um processo biológico que se repete sempre, nos casos de todas as fecundações. Pode, às vezes, ter situações diferentes, acontecer gêmeos e outras situações. Mas dentro da normalidade biológica, esse filme mostra muito bem como acontece esse processo, que, na verdade, são milagres que acontecem todo dia. A gente não dá tanto valor a esse tipo de milagre, né? E depois, na fecundação, a criança, ela vai ter o seu desenvolvimento pleno, mas pela sabedoria divina ela chega ao mundo inteiramente incapaz de se cuidar, né? Inteiramente necessitada dos cuidados paternos e maternos, o que vai cada vez mais aumentando os vínculos de amor, de sentimento, né, entre a família e a criança, para que ela tenha uma vida plena de progresso espiritual e chegue ao final da sua reencarnação com muito benefício, com muitos créditos adquiridos por todo esse apoio. Agora ele vai falar um pouco sobre a desencarnação natural, que por milênios, diz André Luiz, o homem ensaia a desencarnação natural. Isso sem falar nas desencarnações do mundo animal, por aí para trás. Mas vamos chegar, né, ao nível do homem realmente, da espécie humana. Mas mesmo assim, existe espécie humana no planeta há muito tempo. Então, são milênios e milênios em que nós experimentamos o processo da desencarnação e depois da reencarnação. Progride aos poucos em graus de consciência. A alma avança em experiência no corpo. Por sua conduta vai adquirindo méritos e deméritos. Então, dependendo do que nós fizermos em vida, as nossas ações serão meritórias, né? Ou nós poderemos agir de forma negativa e ficarmos devedores da lei. Na morte, passamos pela estólise do corpo físico, pela destruição dos tecidos físicos. E reconstitui o perispírito pela histogênese espiritual, conforme nós já mostramos, com os novos órgãos e implementos necessários ao seu novo campo de ação. Quando nós falamos novos órgãos, André Luiz é muito claro ao dizer que o corpo espiritual tem toda a estrutura biológica semelhante ao corpo humano, porém numa nova dimensão vibratória, numa matéria estruturada no plano espiritual, que nós ainda não temos elementos de medição para conhecermos a estrutura própria dessa matéria, vamos chamá-la assim. Embora não seja matéria propriamente dita, né? Até mesmo no nosso mundo material é difícil hoje falar em matéria, porque já se disse, a frase é atribuída a um físico, se não me engano foi Einstein, de que ele já não acreditava mais na matéria, porque a matéria vira energia. Então, o materialismo estava acabando por absoluta falta de matéria, porque matéria é energia, né?
Mas, de qualquer forma, nós usamos essa palavra para definirmos algo que seja palpável aos nossos sentidos, né? Nós entendemos a matéria por algo que tenha, né, extensão, né, impenetrabilidade, uma série de propriedades da matéria. Mas no mundo espiritual, eu estava conversando com um companheiro aqui no intervalo, a pessoa que desencarna muitas vezes não sabe que desencarnou, e isso é bastante frequente, ela pode tocar-se no mundo espiritual, ela pode se olhar e achar que está viva. Viva, que eu digo assim, ela achar que está continuando vivendo na Terra, mas está achando aquilo muito estranho, porque está diferente, né, do mundo da Terra. Mas ela se acha perfeitamente viva, tanto que ela tem sensação tátil, que ela tem os sentidos funcionando, que tem audição, tem percepção visual, tudo mais. Mas só que se ela estiver um pouco perdida e estiver andando pela rua, e vem uma pessoa apressada contra ela, essa pessoa está encarnada, mas ele está desencarnado e não sabe. Ele até vai assustar, vai querer desviar daquela pessoa, mas acaba que a pessoa atravessa por ele, como se ele fosse um gás, né? Como se fosse uma neblina. Então a pessoa passa por ele. Aí ele começa a entender que ele está numa situação diferente, porque no mundo material nosso, se ele quiser atravessar uma porta, ele atravessa. Mas lá não, porque a matéria de lá tem a mesma densidade vibratória dele. Então, ele vai sentir o toque, o tato e tudo mais, mas aí começa a entender que a situação realmente, ele está num plano diferente. Isso é muito interessante, se vocês puderem rever aquele livro, né, E a Vida Continua, de André Luiz, que seria o último livro da série de André Luiz, que conta a história de um casal que se encontrou no plano espiritual, ambos desencarnaram da mesma doença, numa cirurgia, tumor de glândula suprarrenal, e lá eles já se conheciam aqui na Terra, e lá eles ficaram muito surpresos. Só que eles se encontraram num hospital, e estavam achando muito estranho aquele hospital, porque nenhum parente vinha visitar, né? E ao mesmo tempo que eles queriam visitar as famílias, lá diziam, não, dê cedo, vamos aguardar, depois vocês serão devidamente esclarecidos. Então eles começaram a desconfiar de alguma coisa, mas eles não tinham certeza ainda que eles estavam no mundo espiritual. Porque não é comum que toda criatura que desencarne chega do lado de lá e compreenda de pronto a nova situação de vida em que se encontra. Por quê? Porque ela é tão semelhante ao jeito de vida nosso que faz com que a criatura fique em dúvida em relação ao se partiu realmente ou não partiu. Depois ela vai se habituando e vai sendo até esclarecida, né, e informada da sua nova condição. Por isso que podemos dizer que o corpo espiritual, embora estruturado energeticamente noutra dimensão vibratória, não perceptível aos nossos sentidos comuns, mas lá, entre eles, a percepção é como se fosse corpo material. Agora, aí nós ficamos curiosos, já que ele disse que nós desencarnamos muitas vezes, né? Nós podemos recuar no tempo, segundo o livro Origens, do autor inglês Richard Leakey, publicado pela Universidade de Brasília, em 1980, o nosso ancestral mais antigo, quer dizer, antes de começarmos na espécie humana, é considerado o Ramapithecus, que é o mais provável ancestral dos hominídeos. Quer dizer, este ser, que não é nem gorila, nem chimpanzé, nem orangotango, em que, por um ramo, seguiram, né, os antropóides que geraram hoje os gorilas, orangotangos, chimpanzés, bonobos e outros primatas mais avançados. Do outro ramo foram surgindo variantes até chegar nos hominídeos. Esse aqui é considerado, o Ramapithecus, o mais provável antecessor, né, ancestral dos hominídeos. Bom, os hominídeos já se diversificaram até chegar na espécie humana atual, mas passando por outras intermediárias. Pois bem, isso aconteceu por volta mais ou menos de 7 a 5 milhões de anos atrás. Esses primeiros hominídeos descendentes dos Ramapithecus, que já existiram há mais tempo, né? Mas vamos pegar os 5 milhões
de anos, por um prazo um pouco mais recente do que 7 milhões de anos, e considerando esse tempo de 5 milhões de anos, nós podemos fazer uma conta de como hominídeos, quantas vezes nasceram e morreram, né? Então vamos considerar que nessa desencarnação natural, uma forma bem razoável da gente aceitar de prazo, é que a cada século o hominídeo completaria uma encarnação. Até é um prazo mais ou menos longo, porque o tempo de sobrevida na época era muito baixo, né? As pessoas, os seres morriam em média com 30, 35 anos. Né? Então a luta pela vida era muito grande e a chance de morrer cedo era enorme. Então o tempo médio de vida, vamos botar 30, 35 anos, quer dizer, 100 anos é um prazo bem tranquilo para ir e voltar, né? Tá. Dentro desse prazo, teríamos 50 mil experiências de vida em 5 milhões de anos. E, por consequência, nós teríamos o mesmo número de desencarnações. Então, por baixo, numa variação bem conservadora, desde que a gente entrou no reino nominal, nós teríamos tido, no mínimo, umas 50 mil desencarnações. Por isso que se diz, né, que você vai adquirindo o automatismo da experiência, né, do vai e volta, e na reconstituição e destruição dos corpos, né? Então, para não falar, né, nas origens da humanidade mais para trás, que teria aqui julgando uns 40 milhões de anos, 60 milhões de anos, mesmo mamíferos, 70, e também para não falar em todos esses ramos que nos antecederam dos primatas, vamos pegar só na área dos hominídeos aqui embaixo, saindo do ramo Apithecus e passando para o reino nominal, aí nós teríamos esse número pelo menos de 50 mil experiências de desencarnação. Demora-se no plano espiritual segundo o seu progresso adquirido na última encarnação. Ou seja, as pessoas perguntam, mas quanto tempo eu vou ficar lá de lá quando eu partir? Isso é muito relativo, né? Nas situações de prazo muito curto, às vezes uma situação de morte acidental ou suicídio, a pessoa fica pouco tempo lá e retorna para complementar a experiência, mas também há casos em que a pessoa já adquiriu uma quantidade razoável, né, de experiências na vida aqui como encarnado, e lá no mundo espiritual ele pode ficar um prazo um pouco mais longo, porque ele pode se dedicar ao seu próprio progresso e a determinadas atividades e tarefas lá que podem ser muito diversificadas, e ele poderá ter múltiplas opções antes de reencarnar, voltando mais bem preparado depois, após um estágio um pouco mais prolongado no mundo espiritual. Assim, a consciência nascente do homem pratica as lições da vida. Pela desencarnação, ele pratica lições no mundo espiritual. Pela reencarnação, ele recorda lições no plano físico. E evolui sempre, desde a excitabilidade rudimentar das bactérias até o automatismo dos animais superiores, e então ele conquista o domínio da inteligência, que é a fase que nós chegamos agora da espécie humana. Então, simbolizando a desencarnação, com o desligamento do espírito, e a reencarnação, em todos esses períodos de vai e volta, ele adquire todas as experiências necessárias na escalada evolutiva. Mas fala-nos André Luiz ainda da chamada revisão das experiências, que é a chamada lei da recapitulação. Isso no livro No Mundo Maior, na página 54, é interessante vocês reverem que lá está bem explicado que o espírito reencarnante, ele recapitula em poucos dias, durante a embriogenia, todos os lances da sua evolução filogenética. Isso nós já falamos, mas ele está recordando a colocação, porque realmente são poucos dias de embriologia, no máximo até 60 dias, para que ele possa passar por toda a fieira das espécies inferiores numa rápida recordação. Essa é a chamada lei da recapitulação. Ela é necessária para quem entra do mundo, ela é necessária para quem sai do mundo. Quando entra no mundo, recorda via
embriogenia, formação do embrião. Quando sai do mundo, recorda via visão panorâmica durante o período de inconsciência, no período da desencarnação. Nós vamos ver isso aí. Além da recapitulação filogenética intrauterina, o espírito, na desencarnação, examina em minutos ou longas horas, durante a recomposição do corpo espiritual, todos os acontecimentos da própria vida nos prodígios da memória, conforme a informação dos desencarnados. Gente, a memória é uma faculdade do espírito que é uma coisa de uma importância extraordinária para todos nós, e a gente às vezes não para pensar nela, né? Mas existem determinadas doenças neurológicas muito raras em que a pessoa tem distúrbios graves de memória. Há situações, por exemplo, que a pessoa não lembra de situações muito antigas, né? Memória ancestral, mas ele, às vezes, em muitas situações de doenças neurológicas, ele não consegue lembrar o que ele fez ontem, ou ele não consegue lembrar o que ele acabou de fazer. Então ele fica inteiramente perdido, porque ele está sem passado imediato. Então ele não tem planejamento de nada, porque a cada tempo que ele está vivendo, ele está esquecendo o que aconteceu. Então a memória é um patrimônio extraordinário, porque se nós nos imaginarmos, se a gente pudesse viver uma hora sem memória, era até perigoso, que a gente podia até desequilibrar, porque você fica de maneira a pessoa pensar assim, quem sou eu? Ele não sabe quem que ele é mais, ele não recorda de nada. Há situações de trauma em que a pessoa fica desmemoriada temporariamente e fica numa ansiedade, num desequilíbrio enorme, porque ele não reconhece mais nada, não sabe quem é ele, os entes queridos chegam perto dele, tentando, né, fazer com que ele se relembre, ele vai ficando cada vez mais nervoso, porque ele não consegue lembrar. Ele entra num estado de quase desequilíbrio. Então, o patrimônio, é claro que essas situações são transitórias, né? E é claro também que pelas leis divinas a criatura nunca perde o patrimônio adquirido na evolução. Essas são situações transitórias, decorrentes até de problemas necessários ao espírito passar por determinadas situações temporárias de sofrimento, de expiação, e depois aquilo reconstitui. Mas no momento em que a pessoa tem o transtorno, tem o desequilíbrio, tem aquele distúrbio de memória, ela fica num nível de ansiedade enorme por não se reconhecer, ou por não reconhecer os que são próprios. Isso cria um trauma realmente muito grande. Então, nos prodígios da memória, né, conforme essas informações que nós temos dos desencarnados, nós passamos por essa rememoração rápida também, mais rápida, evidentemente, do que na embriogenia, né, na formação do corpo físico. Essa é a chamada visão panorâmica ou síntese mental. O espírito está em processo de desligamento, no caso ali. E naquele momento em que ele está em desligamento, lembra-se daquela figura, né, que o Dimas estava, né, no colo da mãe, em perispírito, preso pelo cordão fluídico. Naquele momento, em estado de inconsciência, ele estava em rememoração das experiências, estava passando pelo processo da visão panorâmica. Então o espírito na desencarnação revisa em síntese todas as experiências por ele vividas naquela existência. É como se fosse um trailer mesmo cinematográfico, que todas as principais cenas vão passando de frente à sua memória, de frente à sua mente. Então aqui é bom a gente fazer uma distinção entre a desencarnação e entre a experiência de quase morte, que nós vamos falar daqui a pouco. Na desencarnação, é absolutamente necessário que os vínculos que prendem o corpo espiritual ao corpo físico se desfaçam progressivamente. E é também necessário que esse corpo espiritual se reestruture de uma forma completa e definitiva para que ele possa viver no plano espiritual à semelhança de todos aqueles que já estão lá. E que aquele derradeiro cordão que prende, né, que é o cordão de prata, o cérebro do perispírito ao cérebro do cadáver, é desfeito, é cortado, é separado, e ele passa a viver livremente. Isso é uma coisa.
porque ele passa pelo processo complexo da histogênese espiritual, que é a recomposição do corpo, com o reposicionamento dos átomos, das células, de toda a estrutura biológica. Bom, mas nós podemos também, eventualmente, ter o processo chamado da emancipação da alma. Então, por exemplo, quando nós dormimos durante o sono físico, nós poderemos, eventualmente, deslocarmos e estar no plano espiritual para alguma atividade, seja ela positiva, seja ela negativa. Então, essa temporária separação entre o corpo e o perispírito, ela nunca é completa, porque se fosse completa, ia desencarnar. Ela é temporária e o que desloca não é propriamente o perispírito totalmente reconstituído, como na histogênese da desencarnação. Nosso veículo se desloca de uma forma em que não pode acontecer esse desligamento pleno, vocês entenderam? Então é bem interessante essa situação de distinção. Nós poderemos estar no mundo espiritual, por exemplo, em aprendizado. Vamos lá, como na aula passada nós já mostramos. Estamos fazendo um curso lá, por exemplo, né? Mas quem é espírito desencarnado lá saberá que nós somos encarnados, porque nós estaremos de forma diferente, nós teremos um cordão fluídico ligado entre o nosso cérebro e a distância, lá no corpo, que ficou a distância. E a gente imagina até uma situação muito interessante, né? Que alguém que está fazendo um curso na espiritualidade, está em estado de emancipação da alma, temporário, mas entra uma criança no quarto dele, lá na terra, e derruba lá um objeto no chão. Ele vai acordar de repente, pelo susto do barulho. Então, imediatamente, aquele cordão vai atraí-lo em questão de fração de segundo, para ele reassumir o corpo. Ou seja, ele some da aula do curso. Pode levar até falta, né? Perder a chamada. Mas é uma situação assim, ele está preso ao corpo físico. Ele não desencarnou. E ele, pelas leis, né, biológicas que regem esse fenômeno, qualquer situação de risco, ele é imediatamente atraído em fração de segundo e acorda. Né? Como alguém pode acordar num pesadelo, estivesse ele em zonas inferiores da espiritualidade. Né? Bom, então, feita essa distinção entre estar fora do corpo temporariamente e desencarnação. Então, há estudos muito interessantes sobre isso. Né? Bom, passou a desencarnação, naquele momento, né, até após a desencarnação, espíritos, como o caso do André Luiz, podem estar em necessidade de receber toda uma assistência terapêutica no plano espiritual. Eles podem ser conduzidos a instituições adequadas, onde lá receberão assistência de espíritos especializados na medicina espiritual, até que ele tenha se recomposto da maneira mais adequada para reiniciar atividades normais da sua vida no plano espiritual. No limiar da recomposição do veículo espiritual, né, a mente no renascimento ou na morte revisa automaticamente todas as experiências por ela própria vividas, imprimindo magneticamente às células de ambos os veículos, físico ou espiritual, as diretrizes a que estarão sujeitas, na lei de causa e efeito. É interessante essa questão de que a mente revisa automaticamente e imprime magneticamente às células, tanto do corpo físico quanto do corpo espiritual, esse processo de revisão. Então, a lei de recapitulação tanto serve para quem entra no mundo dos encarnados, quanto serve para quem sai do mundo dos encarnados sob comando mental. Em cada novo ciclo evolutivo a ser vivido. Bom, o grande pesquisador italiano, e agora a gente procurando trazer alguma comprovação da ciência experimental, das pesquisas feitas por vários estudiosos do assunto, a gente gostaria de citar o Ernesto Bozano, que foi um excelente pesquisador italiano na área da espiritualidade. Né? E ele publicou um livro interessante, entre vários outros, intitulado A Crise da Morte, no qual ele aborda o processo da revisão das experiências. Como é que ele produziu esse livro? Bom, ele pegou vários trabalhos publicados na época deles, por volta lá dos anos 1920, em vários artigos internacionais, que já naquela época
existiam muitas publicações espiritualistas espalhadas pelo mundo, tanto na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Europa em geral. E ele estudou todas essas publicações no sentido de quê? De fazer uma pesquisa direcionada para todos os casos em que pessoas que tinham morrido, em reuniões mediúnicas, deram detalhes a esses médiuns sobre a passagem deles para o mundo espiritual e sobre a reintegração deles na vida espiritual. Então, fazendo isso, ele juntou vários dados. Naturalmente, naquela época não existia informática, ele tinha que fazer várias fichas, né? Ficha de cada caso catalogado, e separar essas fichas por grupos para que todos os itens citados fossem comparados, né? E aí, com isso, ele levantou essas várias informações e publicou o livro para mostrar um modelo de como as pessoas se comportavam, tanto no momento da desencarnação e quanto na reintegração delas da vida consciente no mundo espiritual. Então, ele publicou esse livro baseado nesses estudos, através de médiuns diferentes, em instituições diferentes, em épocas diferentes. Ele juntou isso e obteve, né, um consenso, né, de todas essas informações. Em todos os casos de desencarnação pesquisados, quanto ao período inicial da vida espiritual, as entidades declaram que passaram no curso da crise pré-agônica, ou seja, durante o processo da desencarnação, ou pouco depois da crise, pela prova da reminiscência sintética, que está o nosso Ernesto Bozano, que viveu entre 1862 e 1943. Então, é claro que nesse livro ele fala sobre várias experiências diferentes. O que nós estamos procurando mostrar aqui agora é especificamente sobre, né, a revisão panorâmica dos acontecimentos, porque ele cita N situações que as pessoas experienciaram, mais especificamente essa que interessa para nós aqui. É a chamada prova da reminiscência sintética, ou visão panorâmica de todos os acontecimentos da existência, que se lhes acabara, visão panorâmica ou epílogo da morte. E o interessante é que isso são pessoas que já desencarnaram e voltaram para falar da experiência. Mas acontece que muitas pessoas que chegam na proximidade da morte e não morrem e retornam à consciência, muitas vezes falam que iniciaram um processo de rememoração também. Quer dizer, existe uma lei, né, psíquica nisso aí, que desencadeia o processo, mas só que como ele não desencarnou, a um certo ponto aquele abortado ele volta, né? O processo é cortado. São as chamadas experiências de quase morte. Essa expressão quase morte foi criada por um pesquisador americano, que nós vamos falar sobre ele, de encarnados que saíram ilesos de grandes perigos, como acidentes graves, suicídios frustrados, ou mesmo parada cardíaca, com processo de ressuscitação para que a pessoa, né, recobrasse a sua consciência, o coração voltasse a bater. Eles relatam que passaram pela revisão das experiências, e isso conhecido como visão panorâmica ou síntese mental, diz André Luiz. Então, são as chamadas experiências de quase morte, que têm apoio e comprovação de vários pesquisadores, e entre eles o mais conhecido é o Dr. Raymond Moody Jr., americano, médico, psiquiatra. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, acontece em situações de acidentes graves, paradas cardíacas, ou situações de muita proximidade com a morte, mas que essas pessoas, por algum motivo, por atendimento médico imediato, elas retornaram à vida. Nas experiências de quase morte, quase todos citam, evidentemente que o livro do Dr. Moody tem um paralelismo muito interessante com o livro do Ernesto Bozano, da crise da morte. Porque o pessoal da crise da morte voltou do mundo espiritual para contar, mas já estavam desencarnados. E o pessoal pesquisado pelo Raymond Moody, eles não chegaram a partir, mas como estiveram muito próximos, eles relatam coisas que dão um paralelismo interessante.
Eles dizem, por exemplo, que se sentiam movendo rapidamente através de um longo e escuro túnel. E percebe logo depois que se encontram fora do seu corpo físico, visualizando esse corpo físico à distância. Então, aqui numa sala de cirurgia, por exemplo, alguém que teve uma parada cardíaca, né, sente essa sensação de passar por um longo túnel escuro e depois percebe que ele está se vendo deitado lá na mesa e as pessoas se esforçando no trabalho da ressuscitação, de massagem cardíaca, de ventilação pulmonar, até que o órgão que parou de bater volte a bater. Mas nesse meio tempo, muitos relataram essa experiência de verem aquela situação, de se ver fora do corpo. Só que, na verdade, o processo não continuou, retornou a partir de um certo ponto. Isso dá apoio, né, e muita força à tese das lembranças da desencarnação que os outros falaram. O Dr. Raymond Moody Jr., que ainda, né, está entre nós aqui, nasceu em 1944, ele é até muito ligado ao Divaldo Franco. Quando o Divaldo Franco vai aos Estados Unidos, frequentemente eles se encontram, eles trocam experiências. Ele é um psiquiatra, psicólogo e parapsicólogo americano, norte-americano, famoso por suas pesquisas nas chamadas experiências de quase morte. Ele mesmo que cunhou esta expressão, experiência de quase morte. E ele, entre vários livros que ele publicou, a gente diz e recomenda a leitura do Vida Depois da Vida, que é a sua obra mais famosa. O Dr. Moody, então, tem o mérito, né, de ter levantado essa situação no meio acadêmico, no meio científico, né, de nosso mundo, falando para psicólogos, psiquiatras sobre aquelas experiências, e depois muitos outros pesquisadores procuraram ir por este campo, penetrando na área da medicina. Aqui em Juiz de Fora mesmo tem um companheiro nosso, é filho do Dr. Miana, que é cirurgião cardíaco, e ele está pesquisando com pacientes cardíacos, principalmente porque eles trabalham com cirurgia cardíaca, então, com uma certa frequência, tem pacientes que sofreram parada cardíaca, então eles pesquisam esses pacientes, estão reunindo material de pesquisa muito interessante, porque nem todo mundo tem lembrança dessas visões, dessas situações. Mas aqueles que têm, elas ficam muito vívidas, ficam muito claras, e muitos deles ficam com receio de referir-se a essas experiências, porque muitas vezes eles falam com pessoas que não acreditam. Ah, não, isso não aconteceu. Tentam desacreditar a pessoa e ela, um pouco envergonhada, acaba não falando sobre suas experiências. Mas se ele for devidamente abordado, né, uma forma de pesquisa, muitas vezes ele começa a falar realmente o que aconteceu e dá detalhes muito interessantes. Então, o Dr. Moody fez esse trabalho, desenvolve até hoje, e isso é muito interessante, porque significa que a ciência humana está muito interessada no estudo das fronteiras da morte, para tentar descobrir o que acontece se ultrapassar essa fronteira, né? Bom, já chegando ao final aqui do nosso estudo, no item 8, nós vamos abordar o que André Luiz fala a respeito da lei de causa e efeito. Diz assim, que a consciência desperta e responsável no mundo espiritual, né, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito. Porque pela responsabilidade que o indivíduo carrega, ele analisa a sua vida. E aí ele começa a pensar do que ele poderia ter feito, ou o que não deveria ter feito, o que deixou de fazer, ou o que fez, se poderia ter feito melhor. Então essas análises fazem com que ele crie uma visão mais realista da sua vida, das suas possibilidades, das suas ações, e ele então começa a assimilar isso através da lei de causa e efeito. Ou seja, o que ele fez, ele se torna responsável por essas ações. E ele se tornando responsável, ele poderá receber as consequências de seus atos através de novas situações futuras que ele terá que enfrentar. Isso basicamente na ideia da lei de causa e efeito. Ele encontra em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Se culpado, após a desencarnação, liga-se a outros grupos semelhantes.
com os quais permuta pensamentos degenerados. Então, fica aí bem clara a causa das regiões de sofrimento no mundo espiritual. Se a pessoa desencarna com a consciência extremamente culpada, ele está pela lei da afinidade vibratória ligado a determinados ambientes do mundo espiritual para os quais ele será atraído e vai viver com aquele grupo que está em sofrimento temporário ali, né? Porque ele estava portando pensamentos degenerados. Tece com o plasma sutil do pensamento contínuo atormentado as telas infernais, contendo profundas e estranhas fecundações de loucura e sofrimento que antecedem as reencarnações reparadoras. Quer dizer, plasma sutil do pensamento contínuo atormentado, tece telas infernais. Nós sabemos que muitos espíritos que estão num determinado ambiente no mundo espiritual, se eles estão em sofrimento, ou se eles estão com ideias degeneradas, de desequilíbrio, ou mesmo de vingança, de ódio, eles criam, né, com os seus pensamentos, ambientes verdadeiramente infernais, conforme nós vamos mostrar aqui. Essas telas infernais são criadas pelo conjunto de mentes localizadas naquele sítio, naquela, né, região do plano espiritual. E como nos foi mostrado no livro Nosso Lar, uma reconstrução muito bem feita de zonas de sofrimento no umbral. Mas não precisa ficar preocupado que vai passar por lá não, porque às vezes não vai. Uma outra reconstrução muito interessante, nós temos de um grande pintor inglês chamado Charles Moultrie, num livro lançado recentemente, chama Jerusalém, o autor usou um quadro deste pintor na capa do livro, uma pintura extraordinariamente bem feita da Jerusalém antiga, da época de Jesus, com o templo de Jerusalém reconstituído e tal. Mas ele pintou vários quadros infernais que, da sua imaginação, ou quem sabe até visitou, ele pôde reconstituir imagens como esta, como se fossem grandes vales profundos e tenebrosos, escuros, em que as almas sofredoras se encontram aqui a centenas ou milhares à borda, e muitas delas precipitando-se, né, naqueles vales escuros, né, lá naquela profundidade do sofrimento. Então são telas realmente muito fortes, né, mas que nos falam do sofrimento, mas acontece que nós temos a tranquilidade de sabermos que não há sofrimento eterno. O sofrimento sempre é temporário e ninguém está desamparado, e no momento oportuno essas criaturas em sofrimento serão devidamente atendidas. Mas é necessário que passem pelo sofrimento temporário, pelas obrigações geradas na lei de causa e efeito. Mas chega um momento em que eles serão atendidos a seu tempo. E falando do socorro espiritual, já que existe muito sofrimento ainda no nosso planeta, seja no nosso plano de encarnados, seja no mundo imediato à Terra, em planos próximos, vizinhos do planeta, onde há sofrimento, também existem almas heróicas que se dedicam ao socorro espiritual, que desejam ajudar a todas essas criaturas. Então, neste quadro de remorso, de crueldade, rebelião e delinquência, é que surge o sublime apostolado de almas heróicas, que, tocadas de compaixão pelos laços com o mundo físico, quer dizer, é um espírito de muito valor, desencarnou, mas ele tem muitas ligações ainda com o mundo dos encarnados, pelos laços familiares que ele aqui deixou, né? Tocados pela compaixão, de compaixão pelos laços com o mundo físico, eles iniciam, com a inspiração das potências angélicas, o serviço de abnegação e renúncia, com que a glória e a divindade do amor edificam o império do sumo bem. Com esta frase, André Luiz termina o seu capítulo de uma forma muito bonita, dizendo que ninguém está desamparado, que as potências angélicas enviam à Terra e ao mundo espiritual almas de grande valor que vão trabalhar em benefício de todos os sofredores. Assim que é que recordamos
o grande Francisco de Assis, alma, né, divina que esteve entre nós, alma heróica, a serviço de Jesus no seu apostolado da terra. Foi um homem que passou a vida inteira demonstrando o amor aos seus semelhantes. E mais próximo de nós, o nosso querido Francisco Xavier, são dois Franciscos, né? De Assis e o Xavier, e que esteve entre nós também durante muitos anos, desencarnou com 92 anos de idade, e o tempo todo da sua vida dedicado também ao atendimento de pessoas que sofriam, ao consolo de almas que padeciam de toda a natureza. Essa fotografia é muito interessante porque mostra no ano de 1988, lá no Centro Espírita da Prece em Uberaba, o Divaldo Franco e a Sueli Caldas Schubert, né, nossa irmã aqui de Juiz de Fora, em visita ao Chico Xavier, que naquela época estava com 78 anos de idade. Né? Ele nasceu em 1910, 1988. Lembrando mais uma alma heróica, né, que esteve entre nós e que consolou muito a todos que o procuravam. Ele, um verdadeiro e incansável trabalhador de Jesus pela paz. E o socorro espiritual, ele continua sempre. Não somente aqui na Terra, mas em todos os planos da espiritualidade, onde houver sofrimento, vai existir o serviço do amor, né? Atendendo a todas as criaturas necessitadas, como nos mostra essa ilustração em que o enfermeiro Lísias atende o André Luiz na sua fase inicial de terapêutica no plano espiritual. E aqui, mais um sofredor sendo atendido nas vizinhanças da colônia. Esse é um pequeno exemplo do que se pode estender para todo o mundo espiritual nas zonas em que pessoas sofrem e são devidamente atendidas.